Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, ó, a gente vai começar. Tô deixando logo aqui embaixo aqui, né, só para lembrar sobre a Flick, né, onde esse mês, muito orgulhosamente estou sendo homenageado, junto a Dorival Caymmi e a Márcia, né, e vocês podem conferir o perfil da Flick, nesse endereço também aqui embaixo aqui, do Facebook, né, do facebook.com, flick.Rio das Ostras, né, Flick é Festival de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, o qual eu ajudo desde a primeira edição, e nessa sexta edição eles resolveram me homenagear, ora, vejam só. Então eu estou ajudando também a dar força para esse movimento, que é um movimento importante que leva a cultura para quem normalmente não tem acesso. Tem também, vocês podem colocar lá a Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, Flick, no YouTube, vocês vão achar o canal da Flick, o canal do YouTube da Flick, onde inclusive tem lá uma entrevista comigo, ok? Então, ajuda lá, dá essa força e vão lá conferir lá as atrações que a Flick tem, né, que a Flick vai trazer esse ano, que apesar de tudo, né, vai ter essa sexta edição, mas ela vai ser não presencial por causa da pandemia, ela vai ser feita toda virtualmente, né? Então, vamos logo ao desenho. A gente está dando continuidade, né? A aula anterior eu mostrei um pouco sobre como construir, né? Já tinha mostrado em aulas anteriores como construir o manequim, né? Esse manequim, no caso aqui, do esqueleto, né? No método do Loomis. E eu dei algumas dicas sobre como construir esse esqueleto no método Loomis aqui, inclusive algumas outras coisas que não estão explicadas no método Loomis, mas que eu me utilizo para entender melhor o método do Loomis. E aí agora a gente está exercitando. A gente já fez alguns, né? A gente vai fazer mais alguns desses exemplos, eu não vou fazer todos, só para a gente exercitar. Inclusive, hoje eu já vou desenhar maior. Eu ia até falar sobre isso, é uma coisa muito importante. Quando a gente está desenhando, fazendo exercícios assim, é importante, eu acho importante, tentar desenhar de tamanhos variados. Então, às vezes você desenha pequeno, às vezes você desenha maior, né? Vocês vão ver que isso tem influência no traço, em como que fica a apresentação do desenho. Desenhar maior é melhor para desenhar gestual. Lembrar que gestualidade é aquele negócio que eu já falei sobre um certo trejeito de desenhar, onde a gente às vezes está mais preocupado com a impressão do traço e não com tanto precisão dele, tá certo? Depois a gente pode até também preocupar com a precisão desse traço e preocupar mais com o ritmo que o traço confere ao desenho. Então eu vou começar com a primeira ali eu vou fazer bem didático, então eu vou começar assim, ó. Aqui vai estar o tórax. Aí aqui assim, mais ou menos, vai estar a pelvis. E ó, por enquanto eu não tô preocupado em colocar nada 3D, nem dar volume, tá vendo? É só... E ele tá olhando de perfil. Pescoço encaixa mais ou menos aqui no meio. Certo? Ele vai estar em cima de uma cadeira, ó, o banco da cadeira, a cadeira é um pouco inclinada, aqui está o pé da cadeira. Então nota como é que eu estou fazendo, vou até colocar um pouco mais para cá o desenho. Nota como é que eu estou fazendo, primeiro, nota como é que a perna dá uma...
E eu estou usando mais a lateral do meu lápis. Né? No caso aqui eu uso lápis integral, então fica meio como se fosse rabiscadinho assim. Né? Com certeza olhou alguma pessoa sentada num banco, porque parece estar bem natural. Né? Posso até colocar de repente uma coisa que não está ali, mas tentar inventar aquele outro braço. Enfim. Certo? Então, você vê, antes de desenhar, né, a estrutura em si, eu faço meio aquela coisa de desenhar meio um fantasma da estrutura. Agora vamos começar a colocar aqui um pouco de perspectiva e tudo. E olha só, aqui dá para você fazer, dá para você imaginar, por exemplo, que a perspectiva está aqui, ó. Então a cadeira, por exemplo, se a gente está colocando que essa linha aqui vai ser a linha, nossa linha de, do horizonte, a gente vai ver a parte de baixo dessa cadeira aqui. E aí não precisa traçar certinho, certinho, certinho. O ideal, claro, se traçar certinho vai dar mais certo. Mas às vezes a gente não tá com tanto, não precisa de ter tanta precisão assim. O que eu tento dizer é, não precisa ter tanta precisão, vamos dizer assim, na régua. Você precisa até aqui eu vou colocar uma outra coisa. Então, vê, eu estou fazendo aquele desenho ali, mas eu estou fazendo a minha versão, entendendo o que eu estou desenhando. E não simplesmente copiando a pose que eu estou vendo. Certo? Então, eu tenho que fazer um homem sentado numa cadeira. E tem que me convencer que é um homem sentado, até bem relaxado, né? Você vê que ele não está. Não parece que ele está. Vamos dizer assim, numa situação. Como é que eu poderia dizer? Formal, né? Parece que ele está sentado bem, bem informal. Agora aqui, por exemplo, a abertura ali do tórax, o que pode fazer? A abertura eu faço ela um pouquinho reta. Aqui está o, é, o ombro e até a pelvis aqui. Então esse outro disco fica um pouco mais para cá. Então olha a rabisqueira que fica, normal, tá? É isso mesmo. Aí aqui vai dar a volta. E esse aqui também vai estar um pouco mais baixo do que o de lá. Estou ficando muito no cantinho, né, da folha. Até essa linha aqui, ó, acompanha, tá vendo? Vai, essa linha aqui vai encontrar lá no ponto de fuga. Essa aqui também vai encontrar lá no ponto de fuga. Onde o fêmur encaixa aqui, o outro teria que estar encaixando lá embaixo. Então, eu tenho que desenhar ele um pouco mais embaixo assim.
Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Né? Isso aqui, se preferirem, lembra que eu já mostrei já que às vezes você também pode fazer um bonequinho, um manequim, né? Vamos usar a palavra correta. Pode fazer um manequim em que a pelvis, ao invés de ser igual a 2 discos, seja assim também, ó. Funciona muito parecido, certo? E eu acho até mais fácil, na verdade. Então aí aqui, essa pelvis está acompanhando essa linha aqui. O que eu digo que não precisa traçar exatamente o ponto aqui o ponto de fuga, é porque a gente sabe que conforme você afasta da linha do horizonte, essa aqui é a linha do horizonte, essa linha vai ficando cada vez mais curva. Então eu faço isso mais ou menos no olhômetro, mesmo que eu saiba que não vai chegar lá certinho naquele ponto de fuga, certo? Então isso é importante para conseguir dar a impressão de profundidade. Vou fazer aqui do meu jeito lá, fazer aquela, tá vendo? Eu acho que funciona melhor. Vai fazer a ligação aqui. Agora, fazendo assim, mesmo que você faça no método Loomis, é só dar uma leve tombada nesse e no outro ali. Tá? Também pode fazer assim. Essa coxa ficou muito grande, tá vendo? Então agora eu já estou até preocupando também com tentando fazer as coisas aqui um pouquinho mais com a obedecendo, né, o como é que eu vou dizer, a parte de proporção. Então aí aqui, se quiser, tive que diminuir um pouco a cabeça, a segunda cabeça vai estar aqui assim, mais ou menos. Aqui, ó, em vez de fazer aquela abertura redonda, às vezes fica mais fácil fazer a abertura quadrada e depois arredondar, vamos dizer assim, na força mesmo da linha. Então, estou fazendo bem passo a passo mesmo. É claro que esses aqui estou demorando mais. Vou até colocar uma outra mão, ó, como se estivesse ligado aqui, apoiado na perna, só para ficar mais natural ainda o movimento, como se eu estivesse sentado mesmo na cadeira. Talvez seja bom até desenhar como que é o encosto daquela cadeira, e no fundo da cadeira, às vezes colocar uma sombra pode ajudar. Aí lá dentro vai estar sombra aqui, essa parte aqui também pode colocar uma sombra. Eu não gosto de fazer o pé assim também.
Certo? Então essa é a ideia. Você vê, eu não fiz uma cópia exata, mas como se tivesse alguém sentado. Certo? Bom, agora eu vou tentar inventar aqui algumas poses. Um desafio, às vezes, interessante pode ser fazer o quê? Fazer outra pessoa sentada aqui do lado dela. Acostumar com essa ideia, né? Fazer como se fosse um cenário. E aí, por exemplo, eu quero desenhar outra cadeira, eu já aproveito a frente daquela primeira cadeira que eu fiz para fazer a segunda cadeira. Olha a rabisqueira que está por enquanto, tá vendo? Então vamos acertar essa daqui. Vamos fazer um olhando para o outro. Vou fazer esse daqui, olhando para essa outra pessoa aqui sentada. Esse daqui vai estar com as duas mãos no joelho, então um braço vem de cá, o outro aqui. Você nem vai ver o outro braço, porque ele vai estar lá na frente daquele. E a abertura, ó, imagina ela quadrada primeiro, depois faz arredondado. Pode já fazer arredondado se tiver segurança, não tem problema. Já vou pintar lá para dentro. E aí aqui o pé vai estar na frente do outro aqui, a gente não vai ver. E eu estou fazendo rabiscado mesmo, porque é assim que acontece. A gente, para fazer esse tipo de desenho, você tem que rabiscar pra caramba mesmo, para poder estudar mais ou menos como é que é o movimento. Tá vendo? Deu para convencer que são duas pessoas sentadas, uma na frente da outra, né? No mesmo, como se fosse no mesmo ambiente. Daria para fazer ainda ó, uma terceira pessoa, como se fosse, sei lá, a fila de espera de um, sei lá, dentista, um hospital, algum tipo de onde as pessoas ficam esperando, sentadas, né, no escritório, certo? Então vamos ver outra pose. Vou tentar uma pose dessas aqui. Tentar essa pose aqui, a terceira da esquerda para a direita. Só vou desenhar aqui. Vamos começar com a gestual. O ombro para cá. Então assim vai ficar o tórax. A pelvis vai ficar mais ou menos aqui. Pode até fazer uma bola, né? Para pelvis, se quiser pode fazer. Já ensinei já todas aquelas metas. Agora eu vou usar tipo triângulo. E aqui, ó.
Então comecei com forma sempre mais 2D. Acho que a cabeça pode ficar mais inclinadinha para cá. Então nessas horas, ó, olha como que fazer aquela linha de movimento às vezes pode ajudar a conseguir melhor a pose que se deseja. Vocês vão ver que às vezes a pose, uma coisinha de nada já muda muita coisa a pose. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que vocês podem fazer para estudar melhor a questão de pose. Pose não é fácil. Fazer poses interessantes, não. Nem sempre é fácil. Acho que eu vou fazer agora a outra pose aqui do lado. Essa aqui já tem uma coisa interessante, que é a cabeça vista de baixo. E aí você vê que a cabeça vista de baixo você pode fazer meio como se fosse uma bola mesmo, normal, só que aí você vai fazer a volta de baixo do queixo. E aí aquela linha onde vão ser a linha dos olhos, como se fosse a linha do Equador, vai ficar assim. E aí você vai fazer o queixo assim. Aí parece que ela está olhando, ó, para cima. Certo? Deixa eu ver se eu fiz na tela. Ok? Então é isso que vai ser na próxima pose aqui, que a gente vai ver. Então vamos fazer essa próxima pose. Também está estática. Não precisa, né? Mas pode fazer esse estudo aqui também, de equilíbrio. Esse daqui, o ombro está para cá. Não, aqui está o centro, né? Então, se o centro está aqui, dá para ver que o corpo está todo para cá. E esse eu já vou usar, ó, quadrados. E esse está para cá. Aí você tem uma perna fazendo assim, outra perna assim. Aqui está meu desenho gestual. Então, isso é o desenho gestual. O desenho gestual é só um rabisco mesmo, mais, como é que eu vou dizer, espontâneo possível. Né? Ficou bem levinho aqui, como você, deixa eu tentar aproximar aqui da câmera. Não sei se tá dando para ver. Tá vendo? Então aquilo ali é o desenho gestual puro, né? E aí agora eu vou fazer o que? Em cima daquela gestualidade eu vou dar mais detalhe. Então, lembra que essa parte de gestualidade eu ainda vou fazer
Vou tratar melhor desse assunto depois. Então aqui, agora eu vou ver se eu vou começar pela pelvis. Essa é outra dica que eu acho que também pode ser uma dica importante que pode ajudar muita gente. Essa questão de, por onde eu começo? Uma pergunta, todo mundo sempre pergunta, eu não sei nem por onde começar. Então, às vezes, como você não sabe por onde começar, você tem que simplesmente começar e pronto. Então, começa de qualquer lugar o desenho. Às vezes começa da pelve, às vezes começa da cabeça, às vezes começa do corpo. Você vai sentir que, de repente, você testando, talvez você seja uma pessoa diferente, que prefere começar do tronco, prefere começar da cabeça, prefere começar desenhando do pé. Cada pessoa acaba adquirindo um tipo de preferência. Muitas pessoas aprendem uma maneira e aí se utilizam dessa maneira, depois não conseguem nem se livrar às vezes da técnica, porque aprendeu daquele jeito. Eu no início só desenhava começando da cabeça, só que depois eu fui me forçando a desenhar a partir de outras partes do corpo, e eu acabei descobrindo que hoje eu não... A cabeça, na verdade, às vezes eu coloco ela no final, que é inclusive para poder acertar as questões, essa questão de proporção. Eu acerto melhor, às vezes, desenhando o tronco e a pelvis. Você vê que o meu ficou uma figura bem mais longa, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ter que dar uma apagadinha. E vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Se aumentar tudo, eu acerto também a questão de proporção, tá bom, gente? Então tem que raciocinar, né? Como que a gente pode acertar as questões, às vezes, de proporção. Mas é como se eu já aproveitasse o desenho anterior, eu só aumentei um pouquinho. Larguei um pouquinho aqui e pronto. E vocês que estão me assistindo desenhar, talvez o de vocês vão falar assim, poxa, mas o seu sai com mais naturalidade, o meu não sai tanto. É por causa de treino, tá? Então, tá aí, ó, três poses, né, só desse boneco, por enquanto, que a gente está chamando boneco de palitinho, né? Então, essa é para você, eu fiz mais essa demonstração aqui. O que eu aconselho vocês é, tenta fazer tudo que vocês puderem do Loomis e depois ainda podem pegar outras imagens e tentar fazer dentro dessa pose. Então, por exemplo, vocês podem pegar de repente, principalmente se você gosta de quadrinho, né? Eu estou sempre em volta de quadrinho porque eu gosto, mas às vezes o seu negócio é mangá. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui uma imagem. Uma imagem qualquer aqui que eu posso usar. Essas aqui acho que está tudo bem. Então, deixa eu dar uma... Pronto. Deixa eu tirar essa referência daqui. Essa referência aqui a gente pode tirar ela. Essa aqui também a gente pode tirar os escritos. Então espero que vocês estejam enxergando aí a imagem de referência. E aí um exercício, vou só virar a folha aqui de costas. Pronto. É fazer o quê? É tentar construir aquele boneco olhando uma pose. Então esse é um outro exercício muito interessante. Melhor ainda do que esse seria desenhar com uma pose ao vivo, né? Então,
Primeira coisa eu vou fazer aqui, ó, rapidamente. Deixa eu tentar deixar mais para cá. Fazer o desenho gestual. Então eu vou começar com uma gestualidade. Essa gestualidade eu vou fazer ela bem grosseira mesmo. A cabeça, o tronco está meio aqui está meio a pelvis. Aí você tem uma perna que vem aqui na frente, a outra perna que vem lá atrás, vem um braço aqui e o outro braço está aqui. Então, fiz um desenho, não sei se estão vendo, vou fazer até em vermelho. Então, ó, o desenho gestual, às vezes, pode ser muito toscão mesmo, bem simples. Só para ter mais ou menos uma noção onde que vai ficar cada coisa. Aí agora eu vou começar a fazer aquela construção que eu mostrei para vocês. A gente vê que o corpo está um pouco inclinado mais para frente. O ombro está levemente inclinado para cá. E a pelvis também está na mesma direção. Então ele está com isso aqui bem reto. O que acontece aqui é que uma perna vem para frente e a outra ficou lá atrás. É como se ele tivesse, vou até fazer o chão aqui igual está ali, ó. É como se ele estivesse andando. A cabeça dele vai ser menor aqui. Então esse eu vou começar pela cabeça mesmo, porque estou olhando meio para cá. E não importa se ele ficar magro, pô, o Conan é forte, o meu ficou magro, isso não importa, aqui não é isso que você está vendo. Está estudando aqui é o movimento, como fazer aquele movimento. Acho que a cabeça pode ficar um pouquinho maior, ficou muito pequenininha. Eu vou deixar pequenininha, até para mostrar que isso não vai. Aí aqui vai estar o pescoço, aí tem um braço. Aqui. Desculpa, gente, interrupção. Já a comida chegando. Bom, aí agora, ó, então agora, por exemplo, vou mostrar aqui a questão da pelvis. A gente está olhando esse corpo meio de cima para baixo. Aí aqui tem uma coisa muito importante. Por exemplo, vou dar um close aqui na imagem. Então vocês estão vendo ali, ó, o cinto, tá vendo? Tá com a curvatura para baixo. Então, se eu fosse imaginar que aquilo ali vai virar uma elipse, essa elipse estaria assim. Se eu cortasse o tronco dele, vou enxergar aquela forma de cuecona, como eu já falei, mais ou menos assim. É como se fosse um cone para baixo, certo? Agora, essa é uma das maneiras, né? E aí depois eu vou fazer o quê? Vou substituir aqui as laterais, fazer como se fosse aquele disco do Lewis, tá certo? Então essa é uma maneira. A outra maneira é imaginar que isso daqui é um cilindro assim atravessado, tá certo? Mas mesmo assim, ó, é como se eu pudesse enxergar aquela parte do cinto aqui, ó, como se eu pudesse desenhar em cima desse cilindro um outro buraco por cima, tá certo? Espero que isso tenha ficado claro também, né? Teria uma outra maneira ainda, que é fazer o quê?
que é desenhar não essa forma de cueca, mas a forma como se fosse uma forma de saia, assim, ó. Que inclusive no próprio desenho aqui do cone ficaria até mais fácil de visualizar, porque ele tem uma coisa que parece meio uma saia, né? Essa- a, a- a armadura dele, né? A cota de malha dele passa a cintura e desce igual como se fosse uma saia, tá certo? Então, de repente, essa forma aqui ia ser mais fácil para desenhar. Mas a gente está vendo Loomis, então vou fazer aqui no método do Loomis. Então, eu optei por esse método aqui, ó. Então, fiz ali o esqueletinho, tá vendo? Daquela mesma pose ali. Tá? Então, isso é um baita do exercício bacana de fazer. Às vezes, pegar uma revistinha, tentar fazer tudo quanto é pose, ver as poses diferentes e tentar refazer esse bonequinho. Se tiver tendo ainda muita dificuldade com isso, deixa eu pegar mais uma coisa aqui, mostrar o que pode fazer. A comida já chegou, tá lá embaixo. Já ouvi. Tá gravando aí. Vamos Desculpa. Tô errando. Falei, atrapalhei? Não. Informando, tá saindo a gravação. Então, todo mundo ouviu eu falando com a minha mãe aí, né? Aqui não vai ter censura, então não vou cortar. Então, a outra maneira de estudar o esqueleto seria fazendo assim. Então, folha transparente, né? Papel vegetal. Aí você pegar, se quiser, se não tiver problema, uma revista velha, não tiver problema estragar a revista, pode desenhar em cima da própria revista. Mas assim eu acho melhor. E aí, vai lá e tenta montar em cima do desenho, tenta encontrar o boneco. E aqui vocês vão ver que vocês vão fazer o boneco, obviamente ele vai estar com mais o manequim, né, que eu digo. Vocês vão ver que ele vai estar com muito mais precisão que você está desenhando em cima. Então, isso daqui, se você está mais preocupado com a parte já de proporção, fazer isso daqui é muito bom para já ir acostumando com a aparência que você deseja. Certo? Aí, bom, aí agora não está tão visível, mas aí quando você coloca, tá vendo? No fundo branco, vocês verem que ficou muito mais natural do que aquela que eu fiz, né? Porque essa daqui eu fiz diretamente, então já pegou já a proporção mais naturalidade no movimento. Certo? Então essa é uma outra forma muito interessante de fazer o estudo. Essa é outra coisa que eu fazia, às vezes eu vinha, desenhava aqui e tentava reproduzir aqui do lado. Um outro boneco igual, reproduzindo ele aqui do lado aqui da folha. Certo? Tentando copiar agora só o manequim, sem
a estrutura ali, para entender melhor como que a gente pode fazer aquele movimento ali, tá certo? Então, são estudos importantes e são várias maneiras de fazer a mesma coisa, de estudar o mesmo conceito. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer esse manequim e aí a gente vai ver se de repente a gente pode pegar a mesma ideia e transformar nessa daqui, quer ver? E a gente vai começar a fazer aquele manequim um pouquinho mais elaborado, que é esse manequim aqui, que é o que a gente viu a construção. Então a gente vai ver esse movimento aqui, um bocadinho mais elaborado, com mais estrutura. Então, terminamos aqui esse vídeo e até a próxima. Pratiquem bastante esses conceitos, que eles são muito importantes, apesar de parecer que é só desenho de boneco de palitinho. Até a próxima.